Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo. Vitória por 2-1 contra o Criciúma. Um jogo bem polêmico, em que o Criciúma estava vencendo a maioria do jogo. O Pedro chega a perder um pênalti, né? Mas em seguida faz o gol. E nos minutos finais, talvez o pênalti mais estranho desses últimos tempos. O Barreto do Criciúma chuta a bola que a torcida tinha jogado no campo, na bola que o Cebolinha ia finalizar dentro da área. E o juiz dá pênalti. E aí o Gabi faz o gol da vitória do Flamengo. Vou fazer a análise aqui completinha. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Rodrigo, zagueiro do Criciúma. Aquele lançamento típico para a área, o Alano escora para o meio, o Rodrigo chega finalizando. O Rossi faz uma grande defesa. No rebote a bola volta para o próprio Rodrigo, ele faz um 1-0. Vai para o segundo tempo, pênalti para o Flamengo, pênalti em cima do Arrascaeta. O Pedro bate. O Gustavo faz uma grande defesa. Minutos depois, excelente passe do Arrascaeta. O Pedro sai cara a cara, faz o gol. Por sinal, um gol muito bonito, cara. Porque a movimentação em si do Pedro foi muito boa. Ameaçou ir para um lado, voltou, nisso já se desvencilhou da marcação. E o Arrascaeta é muito bom, cara. Impressionante nessa visão de jogo, tem muita visão de jogo. A maioria dos jogadores, nesse primeiro deslocamento do Pedro, já tinha dado passe. Ele segura um pouquinho a bola, depois dá o passe justamente na trajetória do Pedro. Ao invés de dar aquele passe em profundidade, dá o passe no pé do Pedro e aí ele faz o gol de empate. E aí no final do jogo, o Barreto chuta a bola na bola que estava no pé do Cebolinha. O juiz dá pênalti, eu nunca tinha visto um pênalti assim, mas estão falando que foi bem marcado. Enfim. E aí o Gabi faz o gol da vitória do Flamengo. Vamos aqui para os destaques da partida, começando pelo Flamengo. Cara, quem que dá para destacar aqui? O Flamengo não fez um bom jogo, não fez um grande jogo. Mas dá para destacar o Arrascaeta, é muito diferenciado. É ele que sofre o primeiro pênalti, que o Pedro perde. E a assistência dele pro gol do Pedro é espetacular. Enfim. O Pedro. Cara, o Pedro perdeu o primeiro pênalti, né? Bateu mal. E se deslocou muito bem para depois fazer o gol com a bola rolando, né? Cara, não teve nenhum destaque assim muito grande pro Flamengo. Aí entrou o Léo Pereira no intervalo no lugar do Davi Luiz, né? O Davi Luiz já estava amarelado, o Davi Luiz é um jogador que é mais devagar, enfim. Coloca o Léo Pereira por ser mais novo, mais rápido, enfim. Também entrou o Luiz Araújo, entrou o Vinha no lugar do Ayrton, que entrou o Gabi no ataque. O Gabi que foi decisivo para fazer o gol de pênalti. Para variar. Ultimamente, pro Gabigol fazer gol é só de pênalti. Enfim. É... Destaques aqui do Criciúma, cara, o Gustavo é um excelente goleiro, tá? Vem fazendo um brasileirão bom. Vale destacar essa dupla de laterais esquerdos, usou o Trauco e o Marcelo Hermes. O Trauco ex-Flamengo, inclusive, né? Enfim, prendeu o Trauco um pouquinho mais atrás e deu mais liberdade pro Hermes. Depois tirou o Trauco, puxa o Hermes para trás e aí coloca um ponta de ofício, né? Enfim. O que dá pra destacar mais, cara? O Barreto vacilou demais, cara. Pô, como é que ele chuta uma bola na outra, velho? Ele quis ser esperto e se lascou, não tem muito o que falar. E assim, é um pênalti muito polêmico, é difícil falar, tá errado, tá certo. Porque buscaram na regra e falaram, quando tem um objeto que acerta a bola, interfere, tem que dar pênalti. Só que ao mesmo tempo, já tinha uma bola na área e o juiz tinha que ter parado o jogo antes mesmo do passe do Arrascaeta, cara. Que, de novo, é o Arrascaeta que começa a jogada. Sempre, é impressionante. Era pra ele ter parado o jogo, né? Ele não para, o Barreto chuta uma bola na outra e ele dá o pênalti. O que eu acho estranho é, pode dar o pênalti? Pode. Só que, tipo assim, ele não esperou passar nenhum segundo, cara. Chutou a bola e já apitou. Eu duvido que ele já tinha lido essa regra e que tinha que dar o pênalti, cara. Porra. E ele dá no mesmo segundo, cara. O mínimo era você tentar assimilar o que aconteceu. Primeira coisinha que interferiu no Flamengo, ele já dá o pênalti. Ele nem pensa muito. O do Arrascaeta foi a mesma coisa. No primeiro tempo teve um lance, cara, que é um absurdo pra mim. Não terminou em gol, mas terminou em escanteio pro Flamengo. O Pedro dá um empurrão claro no jogador do Criciúma. Ele não dá falta. E se não é o Gustavo, teria sido gol, cara. É um negócio assim tão absurdo, porque isso vai minando a cabeça do jogador, cara. Porque é um negócio tão nítido.
Eu acho que até o torcedor do Flamengo vai concordar. Aquele lance que o Pedro empurra o zagueiro, depois ele domina, finaliza e o Gustavo faz um milagre. Foi um lance assim tão nítido de falta que o juiz não dá e termina em escanteio. E assim, isso daí não termina em gol, mas isso desestabiliza qualquer jogador, cara. Não tem muito o que falar. Enfim. Destaques aqui. Eu gosto muito do Newton. Eu lembro daquele jogo que o Criciúma tomou uma goleada em casa pro Cuiabá. E o Newton, depois que entra muito bem. Inclusive naquele jogo teve gol do Ramon, né? Lateral esquerdo do Cuiabá e Flamengo. E o Newton entrou muito bem, entrou mais aberto pela direita e agora vem sendo utilizado no meio. Fez uma boa partida. Mas vai muito na conta do Barreto essa derrota, cara. É um pênalti muito besta. Entraram ainda o Ronald, né, ex-Fortaleza. O Viseu entra, minutos depois é substituído, se machucou. Entrou o Jonathan na lateral direita. O Éder no ataque, né, no lugar do Viseu, que tinha entrado e saído. E o Figueiredo na zaga também, o Tobias Figueiredo, para fazer uma linha de três. E aí sim deixar ainda o Hermes na ala esquerda, mas aí com uma linha de três, ao invés de usar o Trauco. No momento que ainda tava 1-0. Isso daqui pra mim não tem condição, cara. Como é que o Boladier fica no banco desse time? Tipo assim, alguém acha que o Alano é melhor que o Boladier? Pô, alguém acha? Não tem cabimento, cara. No geral, eu acho uma escalação boa. Só que não tem condição deixar o Bolassi, Boladier, chama como quiser, vem sendo o maior destaque do Criciúma no campeonato, junto com o Gustavo, também, que é um excelente goleiro. Só que não tem cabimento ele ser reserva, cara. Vinha fazendo um brasileirão bom, é um cara que gera muito volume de jogo. É o cara mais habilidoso desse time, é o cara que tem mais nome, é o cara que tem mais rodagem, é pra ser o principal jogador do time e é reserva e nem entra. Tipo, não consigo entender. E tipo, deixar o Éder no banco do Arthur Kaique, eu até entendo porque o Arthur Kaique é mais rápido, se desloca mais. Agora o Bolasie no banco do Alano são características parecidas. A questão é que o Bolasie é destro e o Alano é canhoto. É... Enfim, qualquer forma. Boladier pode jogar na ponta esquerda, ponta direita, joga de falso 9, mas não pode ficar no banco, cara. É o principal jogador do Criciúma. Finalizações: 15 do Flamengo sendo 6-gol, 16 do Criciúma sendo 4-gol. O Criciúma finalizou mais e olha que a maioria do jogo tava vencendo. Posse de bola o Flamengo teve mais. Faltas, cacete, cara. 33 no total, tendo 11 cartões no jogo, incluindo o vermelho pro Alano no banco, né? Canteio 7-4 pro Flamengo. Com esse resultado, o Flamengo na terceira colocação com 34 pontos, ainda muito vivo na briga pelo título. E o Criciúma na 15ª colocação. Não apresenta um futebol ruim, tá? Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Flamengo, mas no detalhe vem perdendo esses jogos, cara. E futebol não é desempenho, futebol é resultado, cara. O Criciúma jogou melhor que o Flamengo, devido às proporções, né? Pelo que o Flamengo pode jogar e pelo que o Criciúma pode jogar, o Criciúma foi melhor. Só olhar as estatísticas. E o jogo, lógico. Mas o Flamengo tem mais qualidade, né? E você não pode dar bobeira. O Criciúma deu, tomou a virada e perdeu de novo. Lá embaixo, próxima rodada já pode entrar na zona de rebaixamento. Enfim, no geral é um jogo que cai muito para arbitragem, porque é muito polêmico. Nas decisões da partida, todas foi a favor do Flamengo. Curioso. Mas eu não acho que ele errou, principalmente no pênalti da Arrascaeta. Para mim foi. E assim, esse pênalti dessa bola chutada na outra, a única coisa que eu fico ressabiado é que assim, ele não pensou duas vezes. Uma bola encostou na outra, apitou. Ele nem pensou, cara. Tipo, o mínimo é você raciocinar o que aconteceu. Qualquer infraçãozinha a mais assim, ele já marcava o pênalti pro Flamengo. Entendeu? É isso que eu questiono. Mas eu não sei se. Até agora eu tô em dúvida se foi bem marcado ou não. Porque pra mim o que tinha que acontecer? Na hora que o Arrascaeta tá com a bola, o juiz já tem que parar o jogo porque viu que a bola tava dentro da área, cara. Ele não parou e originou o pênalti do Flamengo, que vai muito na conta do Barreto também, né, cara? Eu queria saber se, por exemplo, se o Barreto, ao invés de chutar uma bola na outra, dá um bicão pra bola passar pertinho e não toca em ninguém. O que marcaria? Eu acho que nada, né? Porque não teria tocado em ninguém. E o Cebolinha fatalmente teria levado um susto, não ia conseguir continuar na jogada. Só que ele chutou uma bola na outra. Se ele erra e só atrapalha, mas sem tocar na bola, o que marcaria? Eu acho que não marcaria nada. O fato é, pra mim, o juiz deveria ter parado o jogo antes mesmo do passe do Arrascaeta, cara.
apitava ali, falava pipi, pera aí, deixa eu tirar a bola e depois bola ao chão pro Flamengo. Acabou. Não fez isso e depois deu pênalti. Justo no final da partida, cara. Enfim. O Criciúma não fez uma partida ruim, mas futebol é efetividade. E o Flamengo tem muita qualidade e aí fica mais próximo da vitória, que foi o que aconteceu. Tá ok? É isso, o craque da partida pra mim foi o árbitro, brincadeira. O Arrascaeta. O Arrascaeta brilhante, tá? Impressionante. O primeiro gol do Pedro é um passe brilhante do Arrascaeta e o gol de pênalti também se origina num passe dele pro Cebolinha. E do lado do Criciúma, de destaque vai pro Gustavo. E o Newton também fez um bom jogo, mas principalmente o Gustavo que pegou o pênalti. Mas pra mim o craque da partida é o Arrascaeta. E no geral foi um jogo mais equilibrado do que eu imaginava. E de qualquer forma o Flamengo sai com a vitória. Tá ok? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida e principalmente desse lance. Muito polêmico esse pênalti pro Flamengo, cara. Eu sei que o torcedor do Flamengo vai falar, não, foi bem apitado, cara. Mas a questão é, se fosse do outro lado, eu duvido que ele ia dar esse pênalti pro Criciúma. Duvido, cara. Ele sabe que se ele faz isso, ele nunca mais apita um jogo na Série A. Iam falar, não, estão roubando o Flamengo. Devia ter parado o jogo. Duvido que ele teria dado esse pênalti pro Criciúma. Só que a camisa pesa, torcida lotada do Flamengo. Na dúvida, o juiz sempre vai ser tendencioso para a equipe que é maior. Enfim, não é porque é o Flamengo, qualquer equipe assim. E ainda mais o Flamengo, cá entre nós, né? Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.